Olá meninas, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui hoje no nosso segundo dia da nossa Semana da Identidade Bem Resolvida. Hoje falaremos da nossa gênese, de onde tudo começa. Então, falando de toda a estrutura, de como se constitui a nossa identidade. Então nós precisamos pensar nos fatores genéticos, naquilo que nós herdamos da nossa família, aquilo que está no nosso DNA. Vamos falar do nosso meio ambiente, da questão familiar, da questão da orientação parental, da questão da paternidade, da maternidade, as influências que isso teve sobre a nossa vida, o ambiente em geral, onde você foi criado, culturalmente inclusive, o país em que estamos inseridos, a cultura em que estamos inseridas, amigos, influências que sofremos ao longo da vida. E a questão que muitas pessoas, muitas vezes, acabam não percebendo e não conhecendo e agem de uma forma determinista, como a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim e vou morrer assim, é assim que eu sou. E na verdade nós sofremos mutações todos os dias a partir das nossas escolhas. Então vamos começar lá de trás? Quem não gosta de ser chamado pelo seu nome? Independente dessas questões de gosta do meu nome, não gosta do meu nome, mas quando alguém te chama pelo seu nome, no meu caso, por exemplo, eu sou Gisele e as pessoas me chamam de Gi, carinhosamente, amigos mais próximos, pessoas com quem eu tenho mais intimidade. Mas como é bom quando você está num ambiente cercado de pessoas e de repente alguém te chama pelo seu nome. Aquilo tem um papel de singularidade, de indivíduo, muito importante na nossa vida. Então, quando nossa família escolhe nosso nome, quando nós somos chamados pelo nosso nome, nós temos a sensação de pertencimento. Alguém escolheu o nome que me chamaria, alguém diz que eu sou alguém. As pessoas me dão um lugar no mundo, um lugar na sociedade. É isso que o nosso nome faz a nós. Nos coloca num lugar de pertencimento no ambiente que nós vivemos, e todos os dias a gente tenta pertencer mais àquele ambiente. Todos os dias a gente procura se parecer com o nosso pai, se parecer com a nossa mãe, e nós fazemos esse exercício de ser igual. Nós fazemos o exercício de copiar. E mais pra frente, a gente tenta fazer o exercício de ser diferente. Não, porque eu quero meu cabelo diferente. Porque eu quero ter alguma coisa que se destaque. E esse é o movimento do ser humano. Ser igual e ser diferente. Pertencer e se destacar. E é um paradigma, né? E nós ficamos o tempo todo trabalhando nesse sistema. E nosso desafio é exatamente buscar o equilíbrio entre essas coisas. A proporção das coisas muda completamente. Um pouquinho de chocolate tem serotonina, faz bem pro nosso organismo. Muito chocolate pode provocar em você mal-estar no seu corpo e o consumo de muito doce ao longo do tempo provocar até doenças, diabetes e muitas outras sequelas. E da mesma forma é aquilo que a gente faz conosco. Então, nós nos alimentamos e somos aquilo que comemos. Nutricionistas dizem isso, médicos dizem isso e psicólogos também dizem isso. Quando nós dizemos que somos o que comemos, se trata de tudo. Então, tudo aquilo de que eu me alimento, eu me torno. Então, as músicas que eu ouço fazem diferença, as pessoas com quem eu ando fazem diferença, o lugar onde eu vivo faz diferença, porque todas essas coisas entram dentro de mim e passam a fazer parte de mim, de algum modo. Algumas com mais influências, outras com menos influências, mas a gente precisa rever as nossas rotinas e o que a gente faz, porque isso nos modifica. Na psicologia nós temos um termo que chama relação dialética. Isso quer dizer, em termos simples, que eu transformo o mundo, mas o mundo me transforma. Eu afeto o ambiente que eu vivo, eu crio mudanças, mas eu também sou afetada pelo mundo que me cerca. E afetar, veja só que a palavra afeto, né, tem a ver com afetar, não diz respeito apenas a questões positivas, mas também negativas. A maneira como eu sou afetada, a maneira como eu afeto as pessoas, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa, onde foi que eu me perdi? Porque o ser tomando o lugar do fazer, o fazer tomando o lugar do ser, essa ordem dos fatores mudam completamente o produto. Então, por exemplo, as pessoas costumam fazer o movimento do início para o final. Então nós gostamos aqui no Mulher 360 de construir algumas coisas mais didáticas. Então vocês vão ver isso na nossa mentoria, que a gente explana tudo muito de uma maneira muito simples e aplicável para que as pessoas consigam entender como eu faço isso na prática, né? Esses primeiros dias eu e a Carol vamos colocar uma forma mais do o quê, e a Nara depois no terceiro dia a Carol, quarto dia a Nara vai colocar o como. Então a gente fala do que e fala do como.
do como e do quando. Então, para poder ficar fácil, para poder ficar didático. Então, quando a gente começa a explicar tudo isso para vocês, a gente coloca tudo numa pirâmide. Então, nessa pirâmide, a gente coloca lá base, o que eu sou, o meio da pirâmide, relacionamentos, e o topo da pirâmide, trabalho. Então, tudo começa em mim, sobre quem eu sou. Feito isso, trabalhar dessa base, os meus relacionamentos são afetados por isso. Os meus relacionamentos são frutos de quem eu sou. E o topo da pirâmide, que é o meu trabalho, seja ministerialmente, seja voluntário, seja numa empresa, seja na minha própria casa, quando eu trabalho, é aquilo que eu ofereço para as pessoas, para fora de mim. E isso é fruto dos meus relacionamentos e fruto de quem eu sou. E às vezes quando a gente tenta inverter a ordem, e eu vou fazer. Eu tento fazer, eu quero trabalhar, e aí alguma coisa para no meio do caminho. Por quê? Porque nós estamos começando do final. A gente quer que o nosso trabalho dê certo, a gente quer que os nossos relacionamentos dê certo, a gente quer que aquilo que a gente faça prospere, sem que a gente cuide primeiro do ser. Então a gente sai desesperadamente a todo vapor, a toda velocidade, fazendo mil coisas, e quando a gente se percebe voltando e refazendo, quando a gente se percebe perdida, quando a gente se percebe começando uma coisa e não terminando, quando a gente se percebe frustrada, quando a gente se percebe não agradando as pessoas e nem agradando a si própria, é quando a gente olha e fala: o que deu errado? Já ouviram a expressão de mau uso do equipamento? Quando a gente compra alguma coisa, o negócio é incrível, custou caro, o equipamento é infalível e de repente você tem que procurar assistência técnica. Por quê? Porque foi feito mau uso do equipamento. Nós fomos feitos para funcionar. O nosso Criador é incrivelmente criativo e incrivelmente perfeito. Então nós fomos feitas para funcionar. Só que muitas vezes no decorrer do caminho, quando a gente muda a ordem das coisas, quando a gente esquece o nosso ser e a gente vai pro fazer, pulando casas, pulando etapas, a gente quebra o equipamento. E aí a gente tem que voltar lá pro manual de instruções e falar: como é que funciona? E é isso que a gente está tentando fazer nessa Gênese. Entender que muitas vezes nós, nessa busca de aceitação, nessa busca de agradar o outro, nos perdemos de nós mesmos porque no meio do caminho a gente aprendeu esse comportamento. Grande fator protagonista da nossa vida são as escolhas que nós fazemos ao longo do tempo. Até durante o período da nossa criação, de formação, nós temos um fator muito importante que é a nossa filiação, a orientação parental, a questão da influência do pai e da mãe sobre a nossa vida. Mas chega um determinado momento da vida adulta que nós escolhemos o que eu vou fazer do que foi feito a mim. Mas antes de chegar desse que foi feito a mim na fase adulta, vamos voltar para a filiação. Na filiação, quando a gente fala de paternidade e maternidade, gente, esse é o calcanhar de Aquiles de 90% do quadro das pessoas que a gente atende, e por que não colocar a nossa própria vida aqui na mesa? Quando a gente olha para questões da nossa vida, sempre vão haver conexões com palavras que nós ouvimos da nossa família, com a forma como meu pai me tratava, com a forma como meu pai, como primeiro objeto de primeira pessoa, como objeto de amor, o primeiro homem da minha vida, que relações eu estabeleci, que referências isso tem na minha vida, a minha mãe como meu primeiro modelo, que papel, cada palavra que ela disse, cada exemplo que ela me deu de conduta, cada afirmação que ela fez a meu respeito, cada negação que ela me fez, quais efeitos isso teve sobre mim. Os adultos responsáveis são seres humanos em quem nós olhamos e aprendemos a nos projetar e nos construir. Quando essas relações elas são feitas de uma maneira indevida, até mesmo porque muitas vezes as pessoas não tinham nem sequer informação. Então, quando tudo isso acontece na nossa vida, a gente acontece de uma maneira equilibrada, as coisas fluem para que você evolua para a próxima etapa. Quando Piaget fala do desenvolvimento humano, ele fala sobre cada fase de desenvolvimento e o que é necessário para que cada uma dessas fases aconteça de uma maneira saudável. E infelizmente existem coisas sobre as quais nós não temos controle. E aí nós vamos falar sobre isso, mas quando nós olhamos para isso, hoje não temos tempo para poder discorrer aqui nessa semana sobre isso, mas conseguiremos falar mais sobre isso na nossa mentoria. No entanto, a gente entende o papel de todas essas questões que nos formaram, mas a gente também entende que tudo isso gera muitas vezes deformidade no nosso olhar. Quando eu olho para o espelho e muitas vezes eu acho que eu não estou legal, quando eu acho que o que eu faço não foi bom bastante, quando eu procuro compensar e preencher em outros lugares, muitas coisas estão relacionadas à forma como isso se construiu em mim. E é por isso que nós olhamos para todas essas coisas e diz: agora me resta saber o que eu farei com tudo isso.
Então, esse o que eu vou fazer é justamente o que nós vamos tratar aqui. Então, eu entendo, eu olho sem medo para aquilo que às vezes eu tenho até medo de olhar. Eu não quero nem falar sobre essa questão da minha mãe, não quero nem falar sobre essa questão do meu pai, não. Nós precisamos olhar com coragem, sentar e dar culpas aos lugares certos e tirar as culpas dos lugares errados e entender, minha mãe ofereceu tudo o que sabia, ok, ela pode ter sido negligente em algum aspecto, mas talvez nesse aspecto ela pode oferecer tudo que ela tinha para dar. Então o que eu vou fazer com isso? E a partir daí nós vamos construindo propositalmente, intencionalmente. É muito mais do que ter vontade de fazer, é ser proposital, é ser intencional e dizer, eu escolho fazer isso da minha vida. Então, a partir disso, a gente começa a entender que o meu fazer vai ter muito mais a ver com o meu ser. E então eu começo a trabalhar no meu ser, o que eu gosto, quais são os meus valores, quais são os meus sabotadores. Sabotadores a Carol vai falar no nosso próximo vídeo, amanhã. Então, sabotadores que eu nem conheço, um inimigo não visto me vence muito mais facilmente, mas eu vou conhecê-los. Quais são, qual é o meu temperamento? Né? Como que eu funciono melhor? No meu temperamento, qual que é a minha força? No meu temperamento, qual que é a minha fraqueza? De que maneira eu posso me projetar para entender que eu não preciso ser o outro, mas sendo eu, como sou, como eu funciono melhor? E diante de tudo isso, a gente olha para todas essas questões e pensamos, então qual é o meu destino? Qual é o meu propósito de vida? Onde eu quero chegar? Eu vivo por coisas que são maiores do que eu mesma? Nós, como seres humanos, temos espírito, alma e corpo, cada um no seu papel, cada um com a sua necessidade, que precisa ser atendida, que precisa ser alimentado, mas nossa vida também tem um efeito em cadeia. Então, quando uma coisa vai mal, outra coisa é afetada. Quando algo no meu espírito não vai bem, minha alma é afetada. Quando minha alma não vai bem, o meu corpo é afetado. Quando o meu corpo não vai bem, a minha alma é afetada. E assim, o efeito em cadeia acontece, por isso que nós precisamos parar, termos tempos a sós, investir tempo em pessoas que se importam conosco, procurar materiais que me agreguem para que eu possa reconstruir, para que eu possa ressignificar cada má lembrança, cada memória difícil, cada situação sobre a qual eu não tinha controle e pegar o controle hoje como adulta e dizer, eu escolho ir adiante, eu escolho fazer diferente. No entanto, quando nós falamos de escolhas, nós achamos que temos a liberdade de escolher. Porém, nós somos escravos do ambiente que vivemos. Nós somos escravos de hábitos, somos escravos de necessidades que não foram projetadas por nós mesmos, mas foram construídas pelo mercado do marketing, foram construídas intencionalmente para nos fazer achar que nós não somos boas o bastante, como já falei no dia anterior. Então, a gente precisa repensar. A gente precisa repensar sobre o que eu ouço, a gente precisa repensar sobre o que lemos, precisamos repensar sobre que lugares frequentamos, porque isso nos modifica. Então, existe hoje algo muito nocivo sobre o qual eu quero pincelar aqui com vocês, porque não vamos conseguir concluir esse assunto aqui. Longe de conseguir concluir, porque é muito complexo. No entanto, existe uma imposição sobre a nossa vida de uniformidade. Porém, essa uniformidade, ela traz deformidade, porque nós somos diferentes. Somos pretas, somos brancas, somos brasileiras, somos inglesas, somos alemães, somos de fés diferentes, somos de famílias diferentes, fala grossa, fala fina, mulheres mais despojadas, mulheres mais elegantes, não importa, somos propositalmente diferentes. E quando há uma intenção de uniformidade da forma de pensar, uniformidade da maneira de se vestir, isso mata a cada dia a nossa individualidade, mata a cada dia a nossa criatividade. Então, para caber, a gente reduz todos os dias. A gente tenta se enquadrar, a gente tenta se encaixar e chega uma hora que você já não sabe mais quem você é. Então, nós precisamos romper com esses padrões que estabelecem para nós o que temos que ser e o que temos que fazer e começarmos a entender o que de fato me faz bem, para onde de fato eu devo caminhar, o que eu estou fazendo e não deveria ser feito. Então, quando nós olhamos para todas essas questões que muitas vezes estão relacionadas ao nosso passado, para compensar, para corrigir alguma história, a gente começa a reconstruir de uma maneira mais saudável. Então, meninas, hoje falamos de esvaziar para poder nos enchermos. Falamos de entender os conceitos do que, para então poder saber por que eu faço o que eu faço, para onde eu tenho que ir. Nós estamos muito preocupadas para onde temos que ir, o que temos que fazer, mas precisamos nos preocupar em quem eu sou, porque o que eu faço é determinado por quem eu sou.
Então hoje nós vamos fazer um exercício de parar, de refletir e dizer: ninguém vai dizer para mim quem eu sou. Ninguém vai dizer que é ou não é suficiente. Eu sei quem eu sou. A chave do meu bem-estar não está pendurado no pescoço de ninguém, nem na mídia, nem do meu marido, nem dos meus filhos, nem dos meus pais, nem do pastor, nem do padre, nem do presidente da república. As chaves do meu bem-estar está pendurada no meu pescoço. E essa maçaneta eu abro pelo lado de dentro. Eu escolho.